Na verdade, essa relação entre clima e desenvolvimento é muito mais evidente, é muito mais visual, é muito mais intrigante nas Américas do que na Europa. Na Europa existe um certo contraste, claro, quando você compara países mais ao sul da Europa, ali Portugal, Espanha, a parte sul da Itália, com os países nórdicos, que são Noruega, Finlândia, Dinamarca, ali, e até mesmo a Islândia, que é uma ilha que está na mesma latitude ali dos países nórdicos. Existe uma certa discrepância, mas não é tão elevada assim. Mas aqui nas Américas isso é muito mais evidente. Se você pegar, por exemplo, a América do Sul e você fazer um corte, dividir no meio, você vai ver claramente que a parte de baixo, a parte mais fria, é mais desenvolvida do que a parte do norte, a parte mais quente. Se você fizer um corte assim na América do Sul, o que é que vai ficar na parte de baixo? A região sul do Brasil vai ficar ali Uruguai, Argentina e Chile. São países mais desenvolvidos do que o restante lá de cima, o Paraguai, a Bolívia, a Venezuela, o Nordeste, o Norte do Brasil, enfim. E se você vai para a América do Norte, mais ainda, você pega ali, só tem 3 países, né? Estados Unidos, México e Canadá. E Estados Unidos e Canadá são muito mais desenvolvidos que o México, que é o país mais quente da América do Norte. E toda a América Central é subdesenvolvida também. Então, nas Américas, se você pegar a América de ponta a ponta, isso é muito, mas muito claro, mas muito evidente. Enfim, mas qual é a explicação para esse fenômeno? Por que as regiões mais frias aqui das Américas são mais desenvolvidas e mais ricas do que as regiões mais quentes? Antes de mais nada, eu vou deixar aqui linkado as fontes que eu utilizei, para que vocês possam acessar e ver que eu não tirei isso da minha cabeça. Vocês vão verificar lá que são todas fontes acadêmicas, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Em termos de credibilidade da fonte e tal. Enfim, vocês devem ter estudado, alguns de vocês com certeza estudaram na matéria de História no 2º grau, a diferença entre colônias de povoamento e colônias de exploração. As colônias de povoamento são também chamadas de colônias de assentamento, por teóricos como Acemoglu. Alguns outros teóricos estabelecem outros tipos de colônias. Na verdade, para ser mais cirúrgico, dividir em mais tipos de colônias, mas assim, essa polarização não vai nos prejudicar não, vai até facilitar o nosso raciocínio. Então vamos dividir o nosso raciocínio aqui entre colônias de exploração e colônias de povoamento mesmo. E as características são o seguinte: as colônias de exploração eram regiões em que os países europeus colonizaram com a finalidade de explorar mesmo, de tirar recursos naturais, levar para a Europa, metais preciosos, no caso aqui do Brasil, o pau-brasil. A mão de obra majoritariamente era escrava, seja de nativos, seja de africanos. E as colônias de povoamento eram regiões em que houve uma imigração muito maior de europeus, uma vinda muito maior de europeus para essas regiões, para povoar essas regiões, e a mão de obra era majoritariamente assalariada, já que os trabalhadores, em grande parte, em sua maior parte, eram europeus. E os ambientes em que foram estabelecidas colônias de povoamento foram muito mais propensos para a formação de instituições favoráveis ao processo de desenvolvimento econômico, principalmente quando se fala de desenvolvimento econômico capitalista, instituições que tinham uma melhor garantia de direito à propriedade e principalmente, assim, o que eu acho mais importante, mão de obra assalariada, porque isso é fundamental para você dinamizar a economia. Essas colônias eram praticamente extensões da Europa, então as instituições que foram estabelecidas nela eram réplicas das instituições que já existiam na Europa. Então foi uma extensão da Europa aqui em regiões da América. Nas colônias de exploração o cenário era completamente diferente, mão de obra majoritariamente escrava, o que provocou uma estagnação dessas economias durante muito tempo, durante mais de um século, sei lá, aqui no Brasil 300 anos de escravidão, né? Foi 300 anos de estagnação aqui, principalmente aqui no Nordeste, porque escravo não tinha salário, não tinha massa salarial na economia, então não havia uma dinâmica interna dessa economia. O pessoal plantava cana-de-açúcar aqui no Nordeste para exportar, não precisava de massa salarial, porque não precisava formar um mercado consumidor interno, já que era tudo exportado. O pessoal pegava os lucros, os grandes latifundiários, os agricultores pegavam os lucros e gastavam com bens de luxo. Isso gerou uma estagnação da economia nordestina durante muito tempo. Mas isso não foi uma particularidade, uma exclusividade no Nordeste, né? As colônias de exploração eram caracterizadas, além dessa questão do trabalho escravo, por exploração mesmo, pegar metais preciosos, recursos naturais e levar para a Europa. Isso um pouco antes, no caso aqui do Nordeste, da cana-de-açúcar, né? Enfim,
Então as instituições que foram desenvolvidas nas colônias de exploração não foram nada parecidas com aquelas instituições que foram desenvolvidas nas colônias de povoamento, foram instituições de pior qualidade, assim, no sentido de proporcionar o desenvolvimento de um capitalismo mais moderno, do desenvolvimento de uma democracia, já que naturalmente, entre aspas, né, quando você estabelece uma mão de obra escrava, você já cria logo uma sociedade de castas muito fortes, né, principalmente aqui no Brasil, onde houve a escravidão do africano, que você já introduz logo o racismo e você já cria logo uma casta, uma diferença de castas muito forte na sociedade, onde você tem os brancos ricos e os negros que são escravos, né? Uma discrepância absurda, e isso é um ambiente muito desfavorável para o desenvolvimento, a criação de instituições democráticas e favoráveis ao desenvolvimento de um capitalismo mais moderno, em que você precisa ter garantias mínimas aí de direito à propriedade, por exemplo, e competição. Então, basicamente foi o seguinte: colônias de povoamento, ambiente altamente favorável para o desenvolvimento de um capitalismo mais moderno, e colônias de exploração, ambiente altamente desfavorável para o desenvolvimento de um capitalismo, de uma sociedade mais moderna e democrática. Acontece que o grande X da questão é o seguinte: um dos fatores determinantes para o estabelecimento de colônias de exploração ou de povoamento foi o fator climático. Nós fomos colonizados por europeus. O clima da Europa é frio, então eles queriam vir e se estabelecer em regiões frias. Mas o surgimento das colônias de exploração não aconteceu de uma maneira simplesmente proposital. A gente vai para as Américas, a gente vai se estabelecer em regiões frias e a parte quente a gente vai simplesmente explorar. Não foi exatamente assim que aconteceu, porque existia um grau de mortalidade elevadíssimo em regiões mais quentes. Isso foi levantado muito bem pelo Acemoglu lá em seu artigo, ele mostra as estatísticas. E isso aconteceu principalmente por conta de duas doenças que são tropicais: malária e febre amarela. Os europeus não conseguiram se adaptar a essas regiões, principalmente por conta dessas duas doenças. O índice de mortalidade era elevadíssimo, eles não tinham nenhuma adaptação, nenhuma proteção genética para essas doenças, coisa que comprovadamente existe para nativos, né? Seja na África, seja nas Américas também. E eu vou colocar aí agora um gráfico para vocês. No gráfico é bom para você ver a diferença, né? A diferença do número de mortes de colonizadores em regiões tropicais comparado com regiões temperadas, e vocês vão ver aí a diferença absurda. Então os europeus não se estabeleceram em regiões mais quentes, não foi simplesmente por uma questão de não ter afinidade com o clima, é porque o pessoal morria mesmo. Então, aí chegava a notícia na Europa, né, das primeiras expedições, da quantidade de mortes das primeiras expedições, e o pessoal simplesmente passou a não querer mais vir para as regiões mais quentes e passou a preferir as regiões frias para poder fazer aquilo que eu falei da extensão da Europa, de povoar, de estabelecer um tipo de colônia de povoamento. Acemoglu, lá no artigo dele, coloca uma coisa também muito interessante, que é o seguinte: a densidade demográfica em regiões mais quentes aqui das Américas era muito maior comparando com regiões bastante frias, tipo o norte do Canadá, ali na região do Canadá, ou o sul do Chile, o sul da Argentina. Então existia um incentivo maior para o estabelecimento de mão de obra escrava, escravidão de nativos, em regiões mais quentes, com a maior densidade populacional. Então a explicação é basicamente essa: as regiões em que foram estabelecidas colônias de povoamento acabaram sendo mais prósperas do que as regiões em que foram estabelecidas colônias de exploração, e existia uma preferência muito forte dos europeus para o estabelecimento de colônias de povoamento em regiões frias por afinidade climática e por menor mortalidade. Então vejam que não se trata de determinismo. Se as Américas fossem colonizadas por africanos, a história teria sido completamente diferente. A questão é que foi colonizada por europeus. Então o fator climático está entrelaçado com fatores históricos. Aquilo que eu falei no outro vídeo: não existe determinismo. O que existe é um conjunto de influências para poder conseguir explicar aí o desenvolvimento de uma sociedade. Então é isso, clica em gostei, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha bastante esse vídeo aí, porque eu trabalho, eu pesquisei esse negócio aí.